Oi pessoal, tudo bom com vocês? Um lobo solitário no meu pescoço. O que isso significa e por que eu fiz isso? Ao longo da minha trajetória como nômade, eu comecei a olhar um pouco mais para dentro de mim mesmo. E isso me trouxe muita reflexão, muita reflexão mesmo. Eu comecei a prestar atenção na minha própria voz, a dar ouvido à minha própria voz e à minha própria intuição, e principalmente a parar de ouvir tanto as outras pessoas. A gente é muito levado por grupos sociais, pela família, pelos amigos e pela sociedade de maneira geral. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser levado por essas vozes dessas outras pessoas, desses outros grupos, e apagar a nossa própria voz. Essa tatuagem que eu fiz, eu sempre gostei muito de tatuagem, pessoal. Meu primo é tatuador, inclusive. E eu ia fazer uma tatuagem com ele quando eu fui a Portugal, na minha última viagem a Portugal. Eu acabei não fazendo porque eu não estava preparado, não deu tempo, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E depois de um tempo, né, eu não vou fazer algo na minha pele que eu não tenho certeza, e depois de algum tempo eu comecei a ficar pensando sobre essas coisas e eu decidi o que eu queria. E a minha primeira tatuagem foi exatamente no pescoço. E eu estava bastante decidido sobre ela. Depois eu fiz uma outra no braço, eu ainda quero fazer uma aqui e uma embaixo do peito, mas eu não tenho dinheiro ainda para fazer. Assim que eu tiver, eu farei. A primeira coisa que veio na minha cabeça para eu colocar algo na minha pele, eu fiquei pensando, tem que ser algo que me represente, que tenha muito a ver comigo. E uma grande aprendizagem minha sobre viajar, sobre ser nômade, teve relação com essa tatuagem. E ela acho que me representa muito. Nesse período como nômade, eu comecei a mergulhar dentro de mim de uma maneira que poucas pessoas conseguem, principalmente no Brasil, porque eu acho que no Brasil a gente é muito limitado pelos grupos sociais, a gente é muito impedido de ter voz própria, porque a família, infelizmente, está o tempo inteiro tentando manipular a gente, impedindo o nosso crescimento, a nossa própria voz. Não são todas as famílias que estão preparadas para dar liberdade para as pessoas se desenvolverem. E eu vejo que no Brasil, por uma influência forte da família, as pessoas são limitadas a seguirem os seus próprios caminhos. E muita gente acaba fazendo um curso superior porque a mãe obriga, porque o pai obriga, ou então a pessoa acaba não ouvindo a própria voz mesmo, não fazendo o que ela quer por causa da família, por alguma outra questão, mesmo que a pessoa quebre a cara depois, cada um tem que ter a sua própria autonomia e seguir o seu próprio caminho. Ninguém tem que salvar, ninguém está pedindo para ser salvo. Essa coisa de testemunha de Jeová no Brasil, isso daí tem que acabar. As pessoas têm que parar com isso. Querer controlar tanto as outras. Né? Cada um cuida da sua vida. Eu vejo isso em comparação à Europa, vivendo na Europa e em outros países. As pessoas não ficam dando tanta satisfação da própria vida em outros países, para a família principalmente, para amigos principalmente. E há coisas que para o brasileiro parece que soa como uma satisfação, que em outros países soa como uma ofensa, né? Às vezes a pessoa não quer compartilhar alguma coisa da vida dela com a família dela em outro país e não tem problema. E no Brasil parece que há essa necessidade da vigília sobre o outro. E isso foi algo que sempre me incomodou no Brasil, em relação ao brasileiro de maneira geral, à minha família. E eu sempre fui muito incomodado com isso e eu sempre arrumei alguns conflitos com as pessoas por causa disso, porque eu sou muito sincero, eu sou ariano e eu falo na cara da pessoa essas coisas, sem máscara, sem nada. Sou bem honesto, falo mesmo. Eu então me descobri
Então, nessa trajetória, eu comecei a mergulhar em mim mesmo e a dar ouvido a mim mesmo. Eu comecei a ter uma autonomia muito maior, né? E algumas pessoas pensam que isso é arrogância, confundem isso com prepotência, arrogância. Todo mundo precisa de uma dose de si mesmo. Olha que legal isso. Todo mundo precisa de uma dose de si mesmo. Aliás, uma dose não. Vamos pegar um pouco mais do que uma dose. Todo mundo precisa beber um copo de si mesmo para se entender. E se você não sai da sua família, dos seus grupos, que de certa maneira te limitam a isso, você não vai conseguir enxergar a sua própria voz. Você precisa de um movimento, eu acho que de isolamento, e é isso que muita gente está aprendendo com essa quarentena aí no Brasil, né? É por isso que tem muita gente aí ficando doida aí dentro de casa, não está mais aguentando, porque não consegue passar tempo consigo mesmo. E eu tive nesse período, porque eu não tinha tantas conexões em outros países, eu nem sabia fazer essas conexões, então eu fiquei nos primeiros anos muito isolado e eu não tinha ninguém com quem contar a não ser comigo mesmo. E isso me remete à história da tatuagem. Eu decidi fazer um lobo solitário. Eu acho que ele é bem representativo, não no sentido negativo, no sentido de sozinho, nesse sentido de lamento que o brasileiro talvez pensa, desse incômodo com a própria presença, por uma necessidade de estar rodeado o tempo inteiro por qualquer um, por um grupo de pessoas, às vezes por pessoas que eles mesmos nem se identificam tanto, só por essa camaradagem, por essa coisa de estar, né, de ser levado pelo grupo. E eu sempre dei ouvido a mim mesmo, depois que eu comecei a viajar. Em certo momento, eu achava que dar voz a mim mesmo era egoísmo. E eu fui levado a pensar isso dentro do Brasil por causa de amigos, por causa da família. E aí eu tive que começar a me impor, né? E nessas imposições eu comecei a ter conflito com algumas pessoas. E eu achava que o problema estava em mim. E depois eu descobri que não. E foi essa coisa de viajar que me trouxe isso, né? Tem gente que vai ter a percepção para isso muito mais fácil do que eu tive, por exemplo. Eu precisei realmente viajar para entender isso. Não foi fácil. Em língua inglesa, pessoal, o termo é lone wolf e não lonely wolf. Lonely tem uma carga mais pejorativa, mais negativa para definir, talvez para algo mais de infelicidade. E lone se remete mais a solitário. Em português do Brasil, a gente tem o termo solidão mas esse termo ele se refere a algo mais negativo, tanto que eu mesmo usei num vídeo aqui no canal o termo solitude. A cultura latina e as culturas latinas são culturas mais que vão pelo grupo. Eu vejo isso pelos alemães, pelos austríacos, são extremamente centrados neles mesmos. E isso tem a ver com a cultura, um pensamento mais anglo-saxão, eu acho. E a cultura latina tem essa coisa mais do grupo, mais social, assim com os franceses, com os espanhóis, com os portugueses, né? Os franceses nem tanto, mas um pouquinho, é uma língua de cultura latina. Quando eu falo cultura latina, eu estou me referindo também à língua, viu? Eu não estou falando só não estou falando de América Latina, né? Eu estou colocando aí na mesma caixa brasileiro, espanhol, português, sem fronteira de Europa com a América Latina, não estou falando disso não. Estou falando da cultura latina no sentido bem mais amplo, né? De língua, por exemplo, de literatura, dessa coisa, em oposição à cultura anglo-saxã, países de língua inglesa ou de língua alemã e não de língua latina, italiana, espanhola, portuguesa e por aí vai. Ele é conhecido por um animal que segue a sua própria intuição, mesmo que ele tenha que lutar contra um grupo de lobos. Ele vai seguir o seu caminho. Não é nesse sentido de lamento, de murmura, de solidão, de isolamento, de egoísmo. Não é nesse sentido.
é no sentido da braveza dele, de ele seguir o seu próprio caminho. Então, pessoal, o lobo solitário me representa nesse sentido, me representa em relação a esse mergulho dentro de mim mesmo e a esse me deixar guiar pela minha própria intuição. E eu fiz isso exatamente no pescoço, como uma simbologia para mim mesmo, para sempre que eu me olhar no espelho, eu me lembrar disso. Sempre. Porque isso é uma coisa que ninguém deve esquecer. E é uma coisa que é muito fácil de ser esquecida, principalmente na sociedade que a gente vive. E eu não acho que é algo que eu devo me esquecer, de que eu devo me esquecer. Acho que todos somos, de alguma maneira, deuses em potencial. E isso leva a esse olhar, mais uma vez, para dentro de si mesmo. Acho que somos todos parte de uma coisa só. Seja lá qual o tipo de energia for, o universo, a gente, o mundo é feito de várias energias em vários momentos. E nós somos partes disso. Se vocês pegarem, os cientistas descobriram, por exemplo, Shakespeare dizia isso, que há muito mais entre o céu e a terra do que se possa imaginar. Se vocês olharem para as estrelas, elas são compostas de cálcio, assim como o ser humano. E isso nos remete a essa totalidade das coisas. Embora seja necessário esse olhar mais geral para nos diminuir sobre nós mesmos, para que a gente entenda que a gente não tem controle de tudo, para a gente entender a nossa insignificância no mundo e a nossa própria limitação, é importante também a nossa amplificação. A amplificação da gente mesmo pela gente mesmo, para que a gente compreenda o que a gente é e se dê o próprio valor. Né? Esse lobo, ele representa isso para mim. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Não dá para ver tanto com essa luz. E ele muda conforme eu mudo o pescoço. Mas, pessoalmente, ele é mais possível, estão vendo? De ser visto. E ele, inclusive, eu mesmo que... Eu peguei um desenho, né? E acho que agora tá melhor para ver, né? Dá para ver melhor um pouco, não dá? Eu peguei um desenho e essa coisa de com essas penas de índio aqui é mais porque eu achei legal. Mas eu queria um lobo, né? E ele tem um olho de cada cor também, como eu. Ele tem um olho marrom e um olho verde. E essa tatuagem, quando eu fiz essa tatuagem, foi a minha primeira tatuagem. Eu primeiro desenhei ela no meu pescoço, eu pedi para o tatuador desenhar. Eu não me preocupei tanto com essa tatuagem com uma coisa de estética. Eu queria mais que ela fosse representativa na minha vida. Então ela foi feita em um dos melhores momentos na minha vida, em uma ilha. Foi uma das melhores viagens e um dos melhores momentos da minha vida. E eu me lembro quando eu fiz essa tatuagem, o momento que eu fiz. Eu estava um pouco em pânico por fazer uma tatuagem no pescoço. E eu fiz num lugar muito movimentado, eu procurei vários tatuadores lá na ilha, e eu me conectei, me identifiquei muito com esse tatuador especificamente. E eu nem pretendia, para dizer a verdade, porque eu queria fazer com meu primo, fazer essa tatuagem lá. Mas eu me conectei de alguma maneira com esse tatuador, e eu acabei fazendo, e eu pedi para ele desenhar. Quando eu vi, eu tinha o desenho, né? Eu falei, olha, mas coloca um pouquinho aí da sua identidade. Quando eu vi o desenho, os detalhes, e eu falei, cara, eu vou fazer com você. E quando ele desenhou, e eu vi a posição,
eu acho muito legal quando eu coloco uma camiseta e ela fica aqui à mostra dessa maneira. Eu acho legal. Eu acho muito bonito tatuagem. Quando eu vi, eu falei, cara, é aqui, eu vou fazer essa tatuagem, mas eu ainda fiquei um dia com o desenho no pescoço para ver se eu me acostumava. E depois que eu fiz a tatuagem, no momento, na verdade, que eu estava fazendo, tinham pelo menos 30 pessoas olhando para minha tatuagem. Né, vocês sabem, depois que a pele absorve, dá uma estouradinha, assim, mas eu não estava tão preocupado com uma questão estética. Eu tenho uma outra tatuagem aqui, que ela é bem mais definida. Ela foi feita, ela tem além de uma mensagem, eu tive uma preocupação mais estética com ela. Com essa daqui eu quis uma coisa mais assim, né, com esse sombreado mesmo. Foi o que eu pedi, era o que eu queria. Gente, além disso, o lobo, eu decidi colocar esse sombreado. Quando eu fiz, eu pensei assim, eu não vou colocar sombreado porque vai ficar um pouco escura. Porque só, né, se a pessoa aproximar um pouco mais para ela ver os detalhes, fica mais clara a tatuagem, né? Mas de longe parece um borrão de tinta. E é natural com tatuagem, né? Eu, inclusive, estranhei um pouco no início, assim, tal. Mas a ideia era uma coisa mais de agressividade. Então, esse sombreado trouxe um pouco essa agressividade, que essa coisa um pouco, eu diria, até animal e bastante masculina, representativa de mim, mais uma vez. Eu sou ariano e tem muito a ver com Marte, que tem essa coisa do guerreiro, a masculinidade está muito forte dentro de mim nesse sentido, esse lado mais masculino, Marte, o guerreiro, isso é muito representativo de mim. E por que eu estou falando isso? Né? Eu não estou dizendo que eu sou nenhum machão, nada disso não, gente, não é o que eu quero dizer não. Mas essa coisa desse lado mais selvagem, desse lado mais animal, do homem mesmo. E isso é bastante representativo de mim. E isso também, em vários momentos da minha vida, foi tentaram apagar isso de mim. E eu não deixei. Né? E essa coisa, acho que a maneira que eu fui muito com essa coisa de ser o bom menino. Né? Acho que vocês talvez se identifiquem muito com isso aí. Eu acho que eu sou um bom menino, de maneira geral, né? Eu não sou nenhum delinquente, nem, né? Apesar de ter uma tatuagem no pescoço. Mas eu guardo isso dentro de mim, as coisas que eu aprendi. A minha mãe tem muito esse lado, isso foi algo mais da minha mãe. Isso tem muito a ver com a cor dos meus olhos. Tá meio embaçado, mas olha. O meu olho castanho, escuro, representa a minha mãe. E o meu olho verde é o meu pai. Inclusive, por isso que eu coloquei um olho de cada cor no lobo. O meu pai sempre teve esse lado e não foi fácil entender isso para mim. Eu sempre critiquei ele muito por isso. E era uma crítica até, acho que da minha mãe também, dessa coisa de ser levado pela aleatoriedade, de ser guiado pelo instinto, de dar voz ao próprio instinto e não seguir tanto a racionalidade. A minha mãe já é mais um pouco racional, então essa coisa de ser, né, o bom menino, de não sei o quê, entendeu? E todo mundo tem talvez esses dois lados dentro de si. E isso vai se manifestar em algumas pessoas mais de um jeito ou mais de outro. Em mim, até uma certa idade, essa coisa da espontaneidade, até essa coisa mais selvagem, de ser guiado pelo instinto, esteve muito presente. Mas em um outro momento isso foi apagado. E eu vejo na sociedade um movimento de tentativa de apagamento quando alguém tenta revelar isso de si mesmo. E eu fiz essa tatuagem também para me lembrar disso mesmo.
e da importância desse lado selvagem. Então essa coisa esfumaçada também representa isso. Eu quis uma coisa aqui um pouco mais agressiva, menos estética como aqui, uma coisa mais mesmo aleatória, tanto que foi feita no momento aleatório, né? Não foi tão planejada para mostrar para mim mesmo que a gente não tem controle de tudo, que eu não tenho controle de tudo e que a aleatoriedade e a intuição são maneiras de conhecimento importantes e relevantes. E é isso que vem com o lobo. Isso também é revelado por essa coisa selvagem, né? Por esse lado mais masculino. Lembra de Horus? Né? Ele também tem um olho de cada cor na mitologia egípcia, e cada parte do olho dele também representa um é um lado masculino, o outro um lado mais feminino. Essas coisas parecem bobas, mas elas trazem ensinamentos para a gente. E eu acho interessante pegar esses ensinamentos hoje, na minha idade, aos 34 anos, e trazer isso para a minha vida, para mim mesmo, filtrar para mim mesmo, porque a gente pode esquecer esses ensinamentos. E tinham 30 pessoas olhando, e eu estava num momento tão bem comigo mesmo, nesse dia e nessa viagem, e as pessoas começaram a bater palma. Quando o tatuador terminou de fazer, foi uma das melhores viagens da minha vida, e eu saí de lá com essa tatuagem no pescoço. E de alguma maneira transformado, de alguma maneira levando sempre dentro de mim a minha voz em primeiro lugar. Muito representativo de mim mesmo, Ares. Né? E de não me esquecer disso, porque por vários momentos da minha vida eu me esqueci. Essa é a mensagem do vídeo que eu queria trazer para vocês sobre a importância de olhar para a gente mesmo. Eu falo sempre isso muito aqui no canal e acho que as pessoas se esquecem disso. Eu não gosto desse discurso desses gurus contemporâneos, dessa coisa tão voltada somente para si mesmo. Eu sou um construtivista, eu acredito que a gente se constrói sujeito principalmente pelo outro. Inclusive essa é a proposta aqui do meu canal. Eu acho que eu já passei muito tempo focado em mim mesmo. E acho que eu posso aprender alguma coisa aqui com vocês, com a interação com vocês. Mas eu acho que a gente precisa de um equilíbrio entre esse olhar interno e esse olhar para fora. Né? A gente não pode estar tão focado na gente e esquecer do que tem fora da gente, porque senão a gente esquece de ter empatia com as outras pessoas, com o outro, ainda mais no mundo que a gente está vivendo. E esse discurso tão focado para a gente mesmo, hoje, ele está tão amplificado que as pessoas vivem nos seus próprios egos pelo mundo. E acho que não é esse o caminho. A gente precisa de soluções e intervenções coletivas, mas para que a gente chegue nesse nível, até global, eu diria, e está aí o coronavírus para provar isso para a gente, dessa necessidade, é preciso que todo mundo esteja em certa harmonia. Esse isolamento do coronavírus é brilhante, porque ele leva o mundo inteiro em determinado período de tempo a esse movimento interno e, ao mesmo tempo, a essa necessidade coletiva. Né? Isso é muito interessante de pensar. Sejam bem-vindos ao meu canal, pessoal. Se inscrevam, dê um joinha aí no vídeo se você gostou. A temática do canal aqui é essa, mas eu trarei outros vídeos com outras discussões. Eu sempre tenho esse tom meio filosófico de falar, meio de professor, eu dei aula há muito tempo. Se inscrevam no meu canal se vocês tiverem gostado do vídeo. Dê um joinha aí no vídeo. Contem a sua história aqui no comentário para eu ler. Deixa um comentário para mim sobre a sua história em relação a isso. Você já pensou sobre isso? Como foi a sua trajetória para se compreender? Tchau, tchau.